E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de um inscrito aqui do canal, nós iremos falar sobre a Grande Guerra do Norte, um conflito que pôs fim no crescimento do Império da Suécia. A Grande Guerra do Norte foi um conflito entre o Império da Suécia e a forte aliança militar do Czarado da Rússia, Reino da Dinamarca, Polônia-Lituânia e Eleitorado da Saxônia. Essa guerra começou em 1700 e terminou somente em 1721. A principal consequência desse conflito foi a queda do Império da Suécia, que até então era um dos impérios mais fortes e influentes no norte da Europa. Desde a sua fundação em 1611, o Império da Suécia estava em seu auge. O crescimento era evidente, suas forças armadas recebiam muitos investimentos e qualificação, a influência e o expansionismo sueco pela Europa era cada vez maior, e o norte da Europa era agora controlado por uma forte e competente potência militar, econômica e política. Esses pesados investimentos e boa experiência militar que os suecos tinham eram consequência das vitórias em guerras e conflitos passados. Esses confrontos foram também uma das causas da Grande Guerra do Norte, uma vez que o Império da Suécia já tinha vencido a Polônia, Rússia, Dinamarca e muitas outras nações no passado. Todo esse crescimento era motivo de preocupação para as outras potências, que obviamente viam naquele império uma grande ameaça. E o resultado disso tudo, pessoal, todos nós já sabemos, era a guerra. Porque naquela época, se uma potência se sentisse ameaçada por outra potência, não haviam muitas escolhas, era guerra e ponto final. Mas como nós já sabemos disso tudo, o interessante então é entendermos como foi que a guerra começou e terminou. Então vamos lá. Em 1697, um novo rei foi coroado no Império da Suécia. E acreditem ou não, pessoal, ele tinha apenas 15 anos. Nesse momento, as nações que esperavam a oportunidade de começar uma guerra contra a Suécia viram na coroação de Carlos XII um momento de fraqueza para o Império, afinal, ele tinha apenas 15 anos e todos pensavam que ele seria fraco e fácil de ser combatido, mas eles estavam enganados. 2 anos depois, em 1699, era formada uma aliança militar contra o Império da Suécia. Essa união foi feita em segredo para que os suecos não pudessem ter tempo de se prepararem para uma possível guerra. A Grande Guerra do Norte começou em 1700, quando em um curto período de tempo, a Saxônia, Dinamarca e Rússia atacaram cidades e regiões do Império da Suécia. Em resposta aos ataques, Carlos, o rei da Suécia, ordenou um ataque rápido e eficiente contra a Dinamarca, que acabou se rendendo. Após a admirável campanha contra os dinamarqueses, agora era a vez da Rússia ser expulsa de Narva, uma região que era de domínio do Império da Suécia, e novamente os suecos tiveram um bom resultado. Os dinamarqueses foram rendidos, os russos foram expulsos. Faltava agora as ofensivas contra a Saxônia e Polônia. Em poucos anos, os suecos conseguiram tirar Augusto II do reinado polonês e colocaram naquela nação um rei que compactuava com o Império da Suécia, a fim de melhorar as relações e ter poder e influência sobre a Polônia. Augusto II foi retirado de seu trono da Polônia, mas não foi assassinado, então ele aproveitou para buscar refúgio e forças na Saxônia. A resistência foi grande e em pouco tempo, Carlos, o rei da Suécia, teve que desistir de seus interesses de influência naquela região. Apesar de perder o controle sobre a Polônia e Saxônia, o Império da Suécia ainda era vitorioso naquele conflito, e a guerra chegava ao fim. Só que não, pessoal. A Rússia estava tão determinada a vencer os suecos que mais uma vez realizou novos ataques. Para colocar um ponto final nos conflitos com a Rússia, Carlos, o rei da Suécia, elabora uma invasão ao Império Russo a fim de chegar até Moscou e acabar definitivamente com a guerra. Ao saber da futura invasão, os russos evacuaram toda a população e fontes de alimentos dos territórios russos próximos à Europa. A estratégia era fazer com que os suecos andassem por vários quilômetros sem ter acesso a nenhuma alimentação e assim ficarem todos fracos e vulneráveis. A estratégia foi um sucesso e os suecos passaram por muitas dificuldades. Em 1709 aconteceu a Batalha de Poltava, na Ucrânia. Os suecos estavam sem forças e não aguentavam mais.
Carlos preferiu recuar e ir para o Império Otomano, onde procurou repor suas forças armadas. Os russos tentaram invadir o Império Otomano para buscarem os suecos, mas não conseguiram. Carlos voltou para o seu império em segurança e a história se repetiu. Porque assim, pessoal, foi a mesma história que aconteceu lá no começo da guerra. Carlos voltou ao seu império e os russos fizeram uma nova aliança militar, que realizou mais ataques, e Carlos, novamente, revidou. E de novo, o primeiro alvo foi a Dinamarca-Noruega, em 1716. Após 2 anos de invasão, em 1718, Carlos foi atingido por um tiro e acabou morrendo. Com a morte do rei e líder militar, os suecos desistiram das ofensivas e passaram somente a defender os seus territórios até o ano de 1721, quando assinaram um acordo de paz, pois já não era mais viável continuar aquela guerra. O Império da Rússia foi o grande vitorioso da guerra, anexou muitos territórios suecos, inclusive a Finlândia, e se tornou um império mais forte do que já era. O Império da Suécia teve que ceder territórios aos vencedores da guerra e deixou de ser uma potência e império no norte da Europa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado e até mais.